a Yom Yom para o dia 13 de Tishrei. A Yom Yom de hoje nos diz que essa data marca o dia de falecimento do Rebbe Maharash Admor Rabbi Shmuel, que foi o quarto Rebbe de Chabad. Ele faleceu no dia 13 de Tishrei do ano de 5.643, que equivale a 1882. Ele está enterrado na cidade de Lubavitch. Depois, o Yom Yom prossegue com detalhes técnicos da publicação de obras racídicas, etc. Então nós vamos, mais uma vez, buscar nos acréscimos do Yom Yom alguma mensagem que foi também selecionada pelo nosso Rebbe, e nós encontramos algo que ele extraiu dos pronunciamentos do seu sogro, o Rebbe anterior. E certa vez o Rebbe anterior, no Fabrengen, no encontro racídico, ele comentou algumas lições que nós podemos derivar e aprender das leis referentes a um Sefer Torah, a um rolo de pergaminho que contém o Pentateuco, que contém o texto da Torá manuscrito pelo Sofer. E assim ele explicou: Batorá ksheyesh efsek beot ein likro besefer Torá ze. Se num livro, num pergaminho da Torá, que, como nós dissemos, é manuscrito por um escriba especial, etc., se de repente se percebe um corte no meio de uma letra, na tinta da letra, uma letra, se é uma letra Vav, que é como uma linha, de repente está há um corte, há um vazio, pode ser milimétrico, não é? na própria letra. Então, pela Halachá, esse Sefer Torah, enquanto não for consertado, retificado, enquanto não se passar a tinta sobre aquele corte, não é? Aquele vazio, esse Sefer Torah fica impróprio para uso, para leitura na sinagoga, inadequado. E ele nos explica qual o motivo mais profundo disso, que Etzel Yehudim tzricha liot achdut, porque entre Yehudim deve haver união e unificação. É conhecido um dito que fala Israel, yesh shishim ribot yot la Torah, que até a palavra Israel em hebraico é um acróstico, que fala que existem 600.000 letras na Torá. O número de letras exato é próximo da metade disso, mas entre as vogais, que em hebraico elas não são escritas como letras, às vezes estão na pontilhação, mas existem aquelas letras, por assim dizer, que se leem, mas não estão escritas, mas elas são inclusas na contagem. Enfim, é tradicional que se fala que cada letra do Sefer Torah equivale a um Yehudi, por isso se diz que todo Yehudi deve procurar adquirir, possuir uma letra no Sefer Torah. Quando se escreve um Sefer Torah, que ele tenha no mínimo uma letra lá. Então se fala que uma letra não pode estar cortada ao meio, porque essas letras simbolizam e representam os Yehudim, e entre Yehudim deve haver uma união e unificação, uma unidade, não pode haver cortes, cisões, rupturas, distanciamento. Então assim explicou o Rebbe anterior o sentido do mais profundo, ou a mensagem que se extrai dessa halachá, dessa lei relativa ao Sefer Torah, que se há um corte entre as letras, uma cisão, isso invalida o Sefer Torah. Por quê? Porque essas letras representam também as almas de Yehudim, que têm que estar sempre coesas, unidas e unificadas. Um outro aspecto da halachá que encontramos em relação ao Sefer Torah: às vezes uma letra foi escrita originalmente de uma maneira um pouco estranha, não tão minuciosa, precisa, exata, ou talvez um pouco da tinta se apagou e isso afetou o formato dessa letra, e não está muito claro se essa letra é o que é, e às vezes tem letras muito parecidas e elas podem se confundir com outras. Então o que se faz se a gente se depara com uma situação dessas, vamos dizer até na leitura da Torá no Shabat, não se pode retificar, não tem escriba que vai consertar na hora, enfim. Quando surge uma dúvida no rolo de pergaminho, no rolo sagrado da Torá em relação à sua escrita. Então prescreve a halachá quando há uma dúvida. Por exemplo, nós temos algumas letras que podem parecer semelhantes, mas elas são muito distintas. A letra Dalet com a letra Reish, por exemplo. Quem conhece o formato das letras em hebraico
anda só assim, o Dalet só tem uma pontinha puxada mais para o lado, essa é a pequena diferença, e às vezes essa pontinha pode estar um pouco apagada, e não está claro se isso é lido, pode ser lido como um Dalet ou como um Reish. O que se faz nessas situações? Se chama uma criança para ver essa letra, se mostra para ela apenas essa letra, é uma criança que já é alfabetizada em hebraico, e para não ver a palavra, o contexto, se esconde o que vem antes e depois, apenas essa letra, e se pergunta para a criança, que letra você está vendo? Que letra é essa? Não é? Então, esse é o procedimento de acordo com a Halakha. Quando surge um questionamento, uma dúvida no rolo sagrado da Torá, tzrichim lishol tinok, tem que se chamar uma criança e perguntar que letra ela identifica. Mas que tipo de criança se chama? Tem que ser uma criança já alfabetizada em hebraico, mas também delo hakim ou delo tipesh. Tem que ser uma criança que não é inteligente demais e que também não é bobinha. Uma criança mediana. Não é? Nem, se for uma criança muito tola, ela nem sabe identificar direito as letras. Se for muito inteligente, mesmo sem ver as letras anteriores ou posteriores, mas de repente ela acompanha a leitura e já sabe identificar que letra querem que seja. Não é? Então se fala que a criança que se recorre a ser consultada nessas situações tem que ser uma criança, assim diz Allah, nem muito inteligente e nem muito tola. Nos diz o Rebbe anterior, o que nós aprendemos disso em relação à Torá, que Shem shelo matim tipesh, kach lo matim hakim. Aqui uma lição interessante em relação à Torá e o judaísmo, a nossa atitude perante a Torá, assim como não combina, não é apropriado um tolo, não é? Para tratar dos assuntos de Torá e determinar, mas também um que é espertinho demais, não é? Que se acha sábio demais ou por demais inteligente, também não é bom, assim como o tolo não é aceitável, esse por demais inteligente também não é aceitável, também não é bom. Chacham midai gam lo matim, gam ken. Tzricha liot retzinut vezeu akli laTorá. Ele nos diz que a atitude ideal em relação à Torá é de seriedade, de integridade, não é nem querer ser espertinho demais na interpretação da Torá e com certeza não ficar como um tolo, mas sim encarar tudo na Torá com a devida seriedade, sem manipulações intelectuais ou de qualquer ordem que seja. Essa deve ser a nossa atitude em relação à Torá.